Bom dia, vlog. Olha eu aqui de novo. Hoje eu decidi fazer um vlog diferente pra testar, assim, com o formato fica mais legal e tudo mais. Hoje é quarta-feira, meio da semana, e eu vou fazer um vlog semanal. Quero ver como que sai, como que vocês reagem a isso. São 10 da manhã agora, mostrei um pouquinho da minha manhã pra vocês. A minha manhã, ela é igual todos os dias, de segunda a sexta. Então eu acordo junto com o Renan sai pra trabalhar. Eu faço um cafezinho com leite, porque como eu já falei no vlog anterior, eu não sinto muita fome assim que eu acordo, mesmo estando grávida. Aí eu faço meu devocional, né, quietinha. Em seguida eu saio com o Sky. Depois eu volto pra casa, faço um café da manhã mesmo, reforçado. Então, uma panqueca de banana com uma fruta. Hoje eu comi uma crepioca com uva, e foi isso, né? E aí depois, ou eu faço a fisioterapia pélvica, ou eu faço algum exercício físico. O exercício físico eu confesso que tá em falta, mas vou me organizar pra isso. Mas de segunda, quarta e sexta eu faço fisioterapia pélvica. E de terça e quinta eu faço algum exercíciozinho em casa mesmo, só pra fortalecer o corpo, né, e tudo mais. Bom, segunda-feira eu não consegui levar vocês pra ver, mas nós fizemos consulta, né, vamos ver o Luca, como ele está. E o médico nos disse, gente, eu tô coçando muito o nariz, porque essa gravidez, ela me deu muita alergia. Você vai ver que meu nariz tá até vermelho, tá vendo? De tanto eu coçar. Eu não sei o que tá acontecendo, né? E é alergia mesmo, não é gripe, não é resfriado. O catarro sai branquinho, então é uma alergia mesmo que eu nunca tive na vida, mas agora na gravidez eu estou tendo. Enfim, então nós fomos na consulta, né, o médico, eu estava um pouquinho preocupada porque eu tive um sangramento bem mínimo, assim, coisa assim, de gotas. Mas já me preocupou, né, eu estou de 6 meses, 23 semanas, indo pra 24ª semana. E aí eu falei pro médico, o médico verificou e falou, olha, não tá tendo vazamento de líquido, o líquido tá bom, tá tudo certinho, o coração dele tá pulsando, tá tudo bem, graças a Deus. Mas ele falou que o Luca, ele tá bem maior não, ele está maior do que um bebezinho normalmente da fase dele, que ele está, né, de 23 semanas. Ele falou assim, ó, ele tá do tamanho de um bebê de 25 semanas. Então, provavelmente o seu bebê vai ser um bebê grande. Então, ele vai nascer entre 48 e 52 centímetros, é a previsão do médico. Aí, né, eu fico naquilo, Senhor Jesus, me ajuda, né? Maria, essa criança. Então, eu tô fazendo fisioterapia pélvica mesmo, preparando a minha mente pra isso, pra chegada dele. E essa semana eu quis gravar exclusivamente essa semana com vocês, pra fazer o vlog semanal, porque não tem nada, assim, de especial na minha rotina, mas queria mostrar pra vocês como é que funciona a minha semana. E principalmente amigos, né, conhecidos que me conhecem, que têm curiosidade, como é a vida em Portugal. Nós estamos no outono em Portugal, né, essa mudança de clima do verão pro outono, é bem interessante essa mudança. E no final de semana, no sábado e no domingo, nós estaremos em Braga, e aí eu vou levar vocês pra virem comigo. A intenção era falar com vocês e me arrumar ao mesmo tempo, né, me organizar assim, mas eu não consigo falar e arrumar ao mesmo tempo, né? Nem pareço mulher, mas enfim. O que acontece também que eu queria falar pra vocês? Antes, assim, um tempo atrás, eu não tinha muito isso de me arrumar pra ficar em casa, sabe? E eu não sei por que eu era assim, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa, daquelas que passam batom pra ir na padaria, na esquina, sabe? Minha mãe sempre foi essa mulher. E eu sempre fui muito cercada de mulheres vaidosas que se cuidavam, minhas tias e tudo mais. Então, eu não sei de onde saiu isso, mas eu não dava muita atenção a essa questão da aparência. Até um dia que Deus, ele falou muito forte no meu coração a respeito disso, né, do cuidado com a gente, porque quando a gente lê lá a respeito do cuidado com o templo, né, a gente pensa só em questão de pecado e tudo mais, e não é só isso, né? É o cuidado mesmo, alimentação, água, saúde, né? E aparência mesmo, que você transparece. Porque você é cristão, mas você transparece que você é cristão pela forma como você se veste, pela forma como você age, né? Então, Deus me ensinou, né, me deu uns ensinamentos muito fortes a respeito disso.
E aí, eu tinha, sabe aquela ideia de roupa pra ficar em casa e roupa pra sair? Todo mundo acha que tem isso. Lógico, você tem umas roupas mais detalhadas, mais ornamentadas pra você sair, lógico. Mas as minhas roupas de ficar em casa, não é que eram roupas mais básicas, né? Eram roupas horríveis, roupas rasgadas, furadas, manchadas, sabe? Nesse nível, assim. E aí, eu falei, não quero isso. Andava com o cabelo todo desgrenhado, então, eu falei, não, eu não quero isso. E o meu cabelo, ele é ondulado, só que tenho 30 anos, gente, eu não aprendi ainda a lidar com o meu cabelo. Ele é ondulado, porém, ele arma muito. Então, não tem como eu deixar ele natural, sabe? Assim, tem como, né? Deve ter como. Uma técnica aí pra trabalhar com ele. Mas eu nunca fui atrás disso, então eu prefiro escová-lo. Só que, o que tá acontecendo? Aqui em Portugal, eu não sei se é a água, né, também, o clima também e tal, mas meu cabelo, ele tá muito, assim, rebelde, apesar que também faz tempo que eu não hidrato ele e tudo mais, mas enfim. Então, eu dou uma escovada nele, né, eu tô tentando não usar muito fonte de calor, porque ele já tá meio ressecado, e aí eu ficar usando fonte de calor vai piorar ainda mais o cabelo, então eu tô tentando evitar. Então, eu dou uma escovada de leve, assim, só pra dar uma organizada nele mesmo. E aí depois eu faço muita trança, igual eu tô fazendo agora, sabe? Faço muita trança, que ele fica bem organizadinho, arrumadinho, pra eu passar o dia. E eu tenho um probleminha assim, eu preciso aprender a fazer isso, né? A saber lidar com o meu cabelo solto. Eu não curto muito ele solto, tenho esse problema. Me dá uma leve aflição, assim, do cabelo solto. Mas eu tô aprendendo. Então, eu coloco um brinquinho, agora eu vou fazer assim, não vou fazer uma maquiagem. Mas vou passar um blush, vou fazer um rímel, sabe? Passar um rímelzinho no rosto, um batom. E é isso, e eu tô pronta pro dia, sabe? Porque antes eu não fazia isso. E às vezes, assim, não só ficar em casa, só a questão de ficar em casa, como eu também saía. Então, por exemplo, eu ia na padaria comprar um pão. Eu ia desse jeito, sabe? Às vezes até de pijama e tal. Isso assim, desde a minha adolescência eu era assim. Então, depois que eu tive, né, esse entendimento com Deus, de que a aparência não é o que vendem pra gente, sabe? Principalmente nós que somos cristãos, na igreja e tudo mais, a galera pensa que a aparência é muita futilidade, aquela questão de vaidade, etc. E não é isso, é um cuidado que você tem consigo mesmo. É um amor que você tem consigo mesmo, sabe? E eu quero criar esse... Eu ainda tenho dificuldade, eu confesso, sabe? De fazer isso. Mas é um amor comigo mesmo. Porque, por exemplo, hoje, à noite, nós temos uma célula em casa, né? Hoje à noite. Então, eu poderia me arrumar somente pra célula. Você concorda? Porque vai ter pessoas aqui em casa. Mas não, eu quero me arrumar pra mim, primeiramente, né? Pra Deus. Mostrar pra Deus que eu valorizo o que Ele me deu, que é o meu corpo. E pro meu esposo, pros meus filhos, quando o Luca nascer, ele vê a mãe dele, que a mãe dele se cuida, que a mãe dele se arruma. Se eu tiver uma menina, né, principalmente, também pra ela ter como inspiração. Então, eu quero isso, quero ter esse hábito, sabe? De estar sempre organizada, eu não preciso estar... Esse aqui é um perfume de cabelo, gente, que eu comprei. Muito bom. E ele é perfume de corpo também. Mas enfim, eu não preciso estar com a melhor roupa, né, e tudo mais. Eu pus uma roupinha simples, uma blusinha simples, uma calça preta e pronto. Estou organizada, ó. Pus um blushzinho, tô com um pouquinho de espinha, né, da gravidez também. Já tava com um pouco da... Acho que eu tirei a pílula, né, que eu tomei por muitos anos. Não só pra engravidar, mas porque tava me fazendo mal, né? Eu vi alguns estudos e tudo mais, então eu decidi tirar a pílula. E aí, depois que eu tirei a pílula, as espinhas, elas vieram com força, sabe? E aí, fico assim. Mas, enfim, é isso. Vou levar vocês nessa semana comigo. Nossa, eu falei demais, né? 10 minutos, meu Deus do céu.
Mas enfim, eu vou levar vocês essa semana comigo pra vocês verem e tudo mais. E aí, se vocês quiserem novamente ver algum detalhe a mais dessa minha vida aqui, como é morar em Portugal, a vida de escritora, de roteirista, vocês me falam, tá bom? Quinta-feira por aqui, já passou manhã, passou tarde, passou almoço, 3h30 da tarde aqui. Estou com o meu computadorzinho aberto aqui, uma baguncinha aqui, não liguem. Tem algumas coisas pra fazer hoje, antes de que amanhã, sexta-feira, eu quero ter o dia mais livre pra eu fazer as minhas unhas, né, com calma, montar minha malita, bem pequenininha mesmo, pra gente ir pra Braga. Organizar as coisas do bebezinho aqui, né, que vai ficar um amigo nosso. Eu tô com uma dorzinha no coração, confesso. Imagine quando meu filho nascer, como vai ser, né, mas tudo bem. E eu queria trazer um pouquinho pra vocês entenderem um pouquinho como funciona a minha rotina. Já falei aqui, né, em outros vídeos, na verdade, sou escritora de livros, sou também professora, eu ensino, né, as pessoas como escrever seus livros, desenvolver seus livros e tudo mais. Inclusive, se você tiver interesse, o link do e-book tá, que eu montei, né, tá aqui embaixo. Eu pretendo fazer um curso também bem mais completo e tudo mais, mas por enquanto eu fiz esse e-book porque muita gente me pedia ajuda e eu não conseguia atender todo mundo, né? Então eu fiz esse e-book. Mas então eu sou escritora, né, ou professora desse curso, eu faço esse e-book, ajudo algumas pessoas. Sou esposa, estudo, né? Estou fazendo a minha segunda faculdade de jornalismo, estava cursando mestrado também, mestrado em comunicação e mídia aqui em Portugal, mas eu não estava dando conta de tantas coisas, porque além disso tudo que eu falei, eu também sou dona de casa, né? Tenho as minhas obrigações da minha casa aqui, tenho que cuidar de mim. Agora estou grávida de 6 meses de gestação, então tenho exames, consultas e tudo mais para fazer. E além de tudo isso, eu inventei a moda de começar a fazer conteúdos aqui no YouTube, de fazer conteúdos pro Instagram. E trabalho como roteirista, né, no SBT, nas novelas junto com a Dona Iris. Então, assim, eu tenho muitas coisas pra fazer, né, e aí eu dei uma pausa no mestrado, que era, de todas essas coisas que eu coloquei aqui, era o que mais fazia sentido pra mim, porque é um sonho meu e eu vou realizar. Eu tenho vontade e desejo de fazer mestrado e depois doutorado pra eu, né, mais pra frente, verdadeiramente atuar como professora. Mas, por enquanto, diante de todo o cenário que minha vida se encontra aqui, foi o mais lógico na minha mente eu pausar o mestrado. Então, eu consegui pausar. Mas aí, como que eu faço toda essa rotina? Porque eu tenho livros pra escrever, tenho novela pra escrever, né, o projeto da novela e tudo mais. Então, como eu faço? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque é tanta coisa que eu tenho que anotar, que senão eu esqueço, peraí. Então, assim, pra eu me organizar, eu realmente preciso anotar, porque já tentei, assim, eu tô na minha fase, atualmente, mais produtiva que eu já tive. Porque antes, eu realmente, assim, eu me perdia completamente. Eu trabalho home office desde a metade do ano passado. E eu me perdia por completo, assim, nas minhas atividades. Muitas coisas eu deixava de fazer, coisas importantes, inclusive, eu deixava de fazer, porque eu realmente me confundia muito. Então, como eu faço? Eu anoto no papel, já tentei fazer aplicativo e tudo mais. Dava certo por um pouco de tempo, mas aí depois eu deixava pra lá. Então, minha rotina hoje, atualmente, funciona assim. De manhã é aquilo que eu já mostrei pra vocês, né? Eu acordo, tomo meu café, faço meu devocional, saio com o Sky, volto. Aí, nesse meu retorno, às segundas, quartas e sextas eu faço a fisioterapia pélvica. E às quintas e sextas, que no caso é hoje, né? Hoje é quinta. Quinta e sexta, não, perdão. Terças e quintas eu faço um exercício físico leve, né? Só pra manter, assim, o corpo. Aí eu dou uma organizada na casa. E aí depois eu, de segunda e terça, eu faço os estudos da faculdade, né, de jornalismo que eu tô fazendo. Às quartas eu faço os estudos do meu curso de roteiro e direção. Eu tô fazendo um segundo curso de roteiro e direção.
E as quintas e sextas, no caso hoje, eu foco mais nos livros. Então, eu escrevo, né, os livros. Depois disso, essa é a parte da manhã, é o bloco da manhã. O que eu tento fazer, tá, gente? Porque muitas vezes eu não consigo seguir isso aqui a risco. Acontece um imprevisto, acontece alguma coisa que pega um pouquinho mais de atenção minha, então eu não consigo atender 100% isso. Mas é a minha rotina ideal aqui que eu tento seguir, tá? É um guia, né? Pra eu não me perder. Depois disso eu vou fazer o almoço, o Renan chega, a gente almoça. Aí depois disso, isso aqui eu tô tentando ajustar, porque eu não estou conseguindo fazer isso, que é a leitura, né, dos meus livros, que eu gosto de ler, e o inglês. E eu fazia isso na parte da manhã, só que eu não estou conseguindo fazer isso na parte da manhã mais. E aí, eu decidi deixar para depois do almoço, e eu não estou conseguindo. Mas eu não tô conseguindo não é por falta de tempo, ou porque aparece alguma coisa, é por causa desse aparelhinho aqui, o celular. Eu acabo entrando no Instagram e fico ali. 1 hora, meia hora, eu me perco. Às vezes eu vou postar um stories, alguma coisa, e a hora que eu vejo já tô rolando, sabe? Então, assim, tá sendo terrível, mas eu vou resolver isso. Aí depois desses 40 minutos de leitura em inglês, né, que eu vou organizar isso pra fazer, eu foco no trabalho. Então, tem o SBT, que é a minha prioridade. E aí depois tem as coisas aqui do YouTube, do Instagram, que eu estou encarando como trabalho mesmo, porque eu quero ver assim, porque se eu for ver como algo hobby e tudo mais, porque não é um hobby, né, assim, é uma coisa que eu tô gostando de fazer, eu me surpreendi, mas não é um hobby, eu quero verdadeiramente tratar isso como um trabalho, né, eu sou uma comunicadora, trabalho com comunicação também, né, sou escritora e tudo mais, então assim, eu quero trabalhar isso como hobby, como trabalho, tratar isso como trabalho. E aí eu dividi que nas quintas e sextas eu gravo, né? Quinta-feira eu monto o roteiro do vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui. Já tenho pré-estabelecido todos os temas que eu vou trazer e tal. Por 3 meses aqui eu tenho fiz essa organização. E aí eu monto esse roteiro na quinta, leio ele, entendo ele. Aí na sexta eu separo a sexta pra eu gravar esse vídeo e editá-lo. O que eu tava fazendo antes, no início, né? Que eu fiz no mês passado. Eu tava fazendo vídeos uma vez por semana e colocando no canal toda segunda. Agora, eu vou colocar 2 vídeos por semana no canal. Mas, por quê? Porque eu vou fazer o vlog semanal, vou postar, né, às segundas. Essa é a minha intenção inicialmente, tá? Às segundas. E às sextas-feiras eu vou postar esse vídeo mais reflexivo, né, que eu tava postando antes. Então, às sextas-feiras eu vou gravar, editar e postar, né? Eu vou tentar, que eu acho que vai ser complicado, né? Principalmente essa sexta-feira. Aí, às 6 horas da tarde, na hora que eu encerro isso, aí eu saio novamente com o Sky, volto, já começo a preparar o jantar, porque o Renan chega, tomo um banho e descanso. Essa é a minha rotina semanal, todos os dias, tá? Basicamente é isso. É muita coisa, né? Eu que o diga. E depois que o Luca nascer, eu não vou encaixar o Luca na minha rotina. Eu vou encaixar a minha rotina no Luca. Eu já tenho isso em mente, né? Graças a Deus, eu tenho um trabalho que me proporciona poder estar com meu filho sem preocupação, né? De retornar ao trabalho, estar ausente e tudo mais. O que muitas mães passam por isso. Então, eu tenho, graças a Deus, esse privilégio de ter isso. E aí eu quero focar realmente no Luca. Então, a minha intenção é adiantar quanto mais trabalhos eu conseguir. Então, gravar vídeos, quantos vídeos eu conseguir. Então, eu estou me organizando para isso. Porque tudo isso aqui, né, o YouTube, o Instagram, toda essa rotina, ela é muito nova para mim. Então, eu tô tentando me organizar aqui para fazer tudo dar certo e eu seguir essa constância, né, que para mim tá sendo uma surpresa muito boa pessoalmente. Mas enfim, é isso. Vou focar aqui um pouquinho no meu trabalho. Eu tenho umas coisas da novela, umas atividades da novela pra fazer. A gente não começou a escrever a novela em si ainda, mas a gente tá na base, né, dela. E aí, vou montar algumas coisas aqui. Vou ver o roteiro, né, porque hoje é quinta-feira. Vou ver o roteiro do livro, o roteiro do vídeo que eu vou gravar amanhã, que eu pretendo gravar amanhã. E é isso.
Eu acho que eu volto com vocês, talvez, só amanhã, pra trazer mais algumas coisinhas. De voltar do passeio com o Sky, da manhã, passeio da manhã. E a gente vai ter que tomar um banho, né, Sky? Né? Tomar um banho, né? Não é mesmo? Banho. Tem que dar um banho nele porque ele já precisava de banho, né? Mas a gente foi passear hoje e o carro passou numa poça de água, espirrou um pouquinho em mim, mas na minha calça, e espirrou bastante nele, então a gente vai ter que dar um banho. Não estava nos meus planos, né, Sky? Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Mas não vai ter jeito, eu vou ter que dar um banho nele. Banhar, tomar um banho, mamãezinha. Agora eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Que eu já devia ter feito. Olha a situação que ele tá. Ele é um cabelo bem seco, né, meu cabelo? Ele tá totalmente natural aqui, assim. Óbvio, né? Que ele tá totalmente natural. Ele tá assim, secador, assim, eu lavei ele ontem à noite, só com shampoo mesmo. Porque eu já tinha intenção de fazer essa hidratação nele. E eu gosto de fazer hidratação, passar o creme com o cabelo seco. Porque pra mim ele absorve mais, sabe? Não sei. E pra mim ele tem um resultado melhor quando ele tá seco, eu passo o creme. E ele é ondulado, meu cabelo, né? Só que quando eu durmo com ele molhado, fica esse caos aqui, tá vendo? Ele é um cabelo indefinido. Enfim. E aí eu vou passar esse creme, fazer essa hidratação nele. Vou deixar uns 20, 25 minutinhos, que é o suficiente. E vou cortar as pontas dele também, aqui em casa mesmo. Dois dedinhos, mais ou menos, de cabelo. E aí vou secar ele, escovar ele e deixar ele arrumadinho. Prontinho, hidratação feita. Agora eu vou esperar uns 20 minutinhos. Eu usei pra essa hidratação, não que, né, sirva assim, de indicação. Mas eu usei esse creme aqui, porque ele é da própria marca do Mercadona mesmo, que é um mercado aqui de Portugal. É bem baratinho, acho que eu paguei 3 euros nele. E sim, a Andres tem cremes muito melhores, eu sei disso, mas hoje o que eu posso é este creme. Então eu acho melhor eu usar ele, né, tentar, e eu já tinha usado um anterior, meu cabelo não ficou tão hidratado. Esse aqui eu já usei uma vez, meu cabelo ficou melhor. Então assim, eu sei que tem cremes muito melhores. E eu pretendo, né, adquirir esses cremes, mas por enquanto isso é que eu posso. Então eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? Então eu vou fazer isso, fiz a hidratação, agora eu vou dar uma organizadinha na casa bem rapidinha. É bem organizada mesmo, assim, bem de coisa de 20 minutos. Eu vou sentar ali pra... Aliás, aí eu tenho que organizar minha mala. Vou tirar esse esmalte aqui. E olha, eu tô impressionada, viu? Porque ele durou uma semana. Uma semana, mesmo lavando louça. Tudo bem que eu uso luva, né? Mas lavando louça, limpando a casa, cuidando do Sky, fazendo a comida e tudo mais. Durou, né? Então eu vou tirar esse esmalte aqui pra fazer um novo hoje. E é isso. Tinha hidratação feita. Fiz uma esfoliação no rosto também. Uma esfoliaçãozinha bem... Sky! Shhh. Uma esfoliaçãozinha bem básica, assim, mais caseira mesmo. E agora vamos cortar esse cabelo. Não ficou perfeito, obviamente, né? Porque eu fiz bem, de forma bem caseira mesmo. Mas é o que eu podia fazer, não posso ir no salão cortar cabelo agora, né? Então, é o que eu podia fazer. Então, foi o que eu fiz. Que minha sogra e minha cunhada não vejam isso. Porque tanto a minha sogra, né, mãe do meu marido, como a minha cunhada, esposa do meu irmão, elas são cabeleireiras. Cabeleireiras muito boas, inclusive. Aí no Brasil, se elas virem eu fazendo isso aqui, acho que elas vão querer me matar.
Mas é isso, gente. Cortei o cabelo, que era o que eu precisava. Cortei bem pouquinho mesmo, vê que quase não deu, assim, tanta diferença. Mas eu precisava cortar meu cabelo. Além dele estar grande, eu, sim, queria cortar mais. Mas em casa, cabelo curto não dá pra cortar em casa. Se fosse um cabelo maior, eu cortava mais, né? Mas cabelo curto não dá pra cortar em casa, é muito arriscado. Porque fica um corte muito feio. Então eu cortei só um pouquinho mesmo, 2 dedinhos, só pra tirar umas pontas mais ressecadas. E é isso. Eu tinha esquecido que eu preciso ir no mercado ainda. Comprar umas coisas, tirar esse óculos muito feio, né? Comprar umas coisas pra casa, pra gente almoçar hoje. Eu não sei que a gente sempre faz compra quinzenal, mas eu não sei o que houve este mês, que a compra simplesmente, assim, a compra assim, a parte mais de carne, proteína, né? O restante tem tudo, mas a parte de proteína acabou. E então eu não sei o que aconteceu esse mês, que cálculo que a gente errou, que já acabou antes do nosso pagamento. Então, eu vou ter que ir no mercado, vou fazer só uma comprinha pra hoje, a gente almoçar e jantar. Amanhã a gente almoçar, porque sábado, depois do almoço, a gente vai pra Braga e volta no domingo só depois do almoço, bem tarde, assim. Então, vai ser isso, eu vou lá rapidinho, aproveitar que meu cabelo tá molhado, porque tá tempo de chuva. Então, se eu pegar chuva, o cabelo já tá molhado, né? Não adianta nada secar. E é isso. São 6 horas já da tarde. Tô eu aqui com a mala. E a gente não precisa de muita coisa, a gente só vai ficar amanhã e domingo. A gente já volta no domingo à tarde, tem pouca coisa. Só que precisa, né? Bom, gente, sábado, malas prontas. Mala do Sky, mochila com sapato e produto de higiene, maquiagem, essas coisas. Minha bolsa e a nossa malinha. Skyzinho aqui, tudo pronto, a casa tá organizada. O Renan saiu pra ver uma coisa do carro. E aí eu já tô fazendo almoço, vou almoçar, tomar um banho, me arrumar pra gente já pegar a estrada. Olha eu aqui, gente, em Leiria. Não fomos pra Braga. Acabou que quando a gente tava no caminho, no caminho não, quando a gente tava na casa do nosso amigo que ia ficar com o Sky pra gente, a pessoa que tinha marcado um compromisso hoje conosco, ela acabou desmarcando, ela teve que desmarcar. Não foi por má fé nem nada, foi realmente que ela tá num compromisso muito grande lá, não vai conseguir cumprir com o nosso compromisso. E aí, eu e o Renan já tava com mala no carro, tudo, a gente só ia deixar o Sky na casa do nosso amigo e a gente ia pegar a estrada. Mas nós decidimos ficar em Leiria e ir amanhã apenas. A gente ia fazer um bate e volta, porque a gente economiza uma grana, né? O dinheiro que a gente ia ficar no hotel, a gente economiza e a gente precisa, né, gente, economizar. Não tinha porquê a gente ficar em Braga e sim, a gente poderia curtir, aproveitar Braga, mas vai estar chovendo, então não faz sentido a gente ir pra ficar enfiada num hotel, não faz sentido. Então a gente vai amanhã e eu tô aqui passeando com o Sky. Tô até me tremendo aqui. Ai, nossa. O que acontece? Aqui em Portugal, eles têm um costume muito grande, assim, de passear com os cachorros soltos, sem coleira. E assim, é cachorro de porte pequeno até cachorros de porte grande, assim. Eu já vi, pra vocês terem noção, eu já vi pastor alemão andando sem coleira. E sim, às vezes são cães que são adestrados e tudo mais. Só que quando se trata de um cachorro encontrar outro, você não tem como você prever muito a reação do cachorro, de ambos os cachorros. Porque, primeiro, o cachorro do outro você não conhece. Você não sabe como o outro cachorro vai reagir. E o seu cachorro tem um instinto animal, né? Então, por exemplo, o Sky, ele nunca avançou em cachorro nenhum. Ele é muito tranquilo e tudo mais. Só que
eu não posso arriscar soltar ele aqui, porque eu não sei como ele vai reagir com outros cães. Ele solto, né? Ele pode não gostar de um cachorro, por exemplo, e avançar. Enfim. Mas aqui, no Brasil, eu acho que é proibido, né? Você andar em locais públicos com o cão fora da coleira. E não é comum também no Brasil você ver muitos cachorros fora da coleira. Agora aqui em Portugal é muito. E eu sempre fiquei com medo, né? Porque eu pensei assim, gente, se um dia um cachorro vir pra cima do Sky e tentar avançar nele, eu não sei o que eu vou fazer. E foi o que acabou de acontecer. Um cão tava com uma senhora sem coleira e ele veio na direção do Sky. Ele viu o Sky e ele veio na direção do Sky e ele mirou assim, e eu vi que o cachorro tava na maldade. O jeito que o cachorro reagiu, ele não tava vindo querendo brincar com o Sky. Ele tava vindo de uma postura diferente. E aí ele começou a querer morder o Sky. Ele avançou no Sky e começou a querer morder. E aí eu tive que pegar o Sky no colo e ele começou a pular, tentar morder o Sky no meu colo. E assim, né, eu estou grávida. Mas numa situação dessa, o que a gente faz? A gente deixa o cachorro morder o nosso cachorrinho? O Sky é muito pequeno, né? Ele é pequenininho, o cachorro não era de um porte grande, era porte médio, mas ele ia machucar muito o Sky, né? Tanto é que o Sky, eu acho que ele chegou a morder o Sky, que o Sky chorou. Enfim, foi um baita susto. Acho que até arranhou minha perna aqui e tal. Mas é isso, aconteceu o que eu já imaginava que poderia acontecer um dia, né? Ai, gente, o cachorro tá voltando. Sky, vem cá no colo. Tem que pegar o cachorro no colo. Passamos ilesos, gente. O cachorro, peguei o Sky no colo. Aí o cachorro passou do outro lado da rua. Acho que ele nem viu o Sky. Mas a dona cruzou comigo, pediu perdão. Falou que ele geralmente não faz isso. O cãozinho dela, olha só, porque eu acabei de falar pra vocês, que o cãozinho dela nunca faz isso. Mas é o que eu falei, às vezes um cachorro não bate com o outro, né? Ou às vezes, por exemplo, o Sky, ele é meio estabanado assim. Então às vezes ele vai brincar com outro cachorro, ele pula em cima do cachorro, ele bate a pata assim em cima do cachorro e o cachorro entende, sei lá, como tá sendo agredido, né? E o cachorro vai se defender. Então por isso que eu não acho legal andar com o cachorro, com os cães sem coleira. Mas enfim, né? É cultural, não tem o que fazer. O importante é que deu tudo certo no final. Segundou por aqui, gente. Vou encerrar esse vlog aqui com um último bate-papo. Queria pedir perdão porque eu não consegui fazer o vlog que eu pensei que eu ia fazer pra vocês, né? Que eu ia viajar pra Braga, ia mostrar pontos turísticos de Braga pra vocês. Mas imprevistos acontecem nas nossas vidas, não é verdade? E eu acredito plenamente na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na vontade soberana de Deus. Eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Então, assim, aconteceu um imprevisto, a gente não passou o nosso sábado lá em Braga, conhecendo Braga, passando por Braga como a gente tinha planejado, por alguns motivos. Não foi só o cancelamento do compromisso, foi outro motivo também. Mas, assim, imprevistos acontecem na vida, essa é a vida real. Mas eu pretendo, nas próximas viagens que eu for fazer aqui para Portugal, ou até fora de Portugal, eu levar vocês, mostrar pra vocês. Então eu vou estar encerrando esse vlog por aqui, pra começar outro vlog pra trazer pra vocês. Prometo que eu vou caprichar um pouquinho mais, eu tô aprendendo também toda essa coisa de vlog, enfim, de vídeos aqui no YouTube, então tenha um pouquinho de paciência comigo. Mas, bom, é isso. A gente se vê na semana que vem, onde a gente vai falar, né, como sempre, sobre arte
escrita, Deus, fé e propósito. E se vocês tiverem, novamente, alguma sugestão, alguma curiosidade que vocês querem ver aqui sobre a gravidez, como está sendo a gravidez, o meu trabalho como escritora, como roteirista, a vida em Portugal, enfim, tudo isso que vocês tiverem curiosidade, vocês me falam aqui que eu vou tentar trazer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.